quero começar falando algo muito importante para você aqui. Talvez não seja o teu caso nesse momento, mas talvez isso já aconteceu com você em algumas situações. Algumas pessoas, elas são muito boas para entrar em algum lugar, para entrar em algumas situações, mas ao mesmo tempo elas são péssimas para sair. Aliás, nós somos ótimos para começar muitas coisas na nossa vida, mas somos péssimos para terminar algumas coisas. Sabemos começar uma amizade, mas não sabemos como terminar uma amizade. E muitas vezes nós sabemos chegar numa empresa, num novo emprego, numa nova oportunidade, mas não sabemos sair dessa empresa. Eu vou bem devagar, que você precisa entender o que Deus quer falar hoje. As pessoas sabem perfeitamente até como chegar numa igreja, mas elas são péssimas na forma como elas saem da igreja. Sabem como ninguém começar um namoro, tá, sabe, mas não sabe como terminar o namoro. Sabemos até casar, e segundo a palavra de Deus, casamento deveria ser para sempre, não deveria terminar. Mas também sabemos, temos a consciência de que casamento só funciona bem e dura para sempre quando os dois se esforçam para isso. Mas já que é para terminar, deveria pelo menos ter o brilho na cara, a vergonha na cara de terminar da melhor forma. E infelizmente algumas pessoas são assim. Quando as coisas estão indo bem, quando as coisas estão favorecendo elas são firmes como uma rocha. Quando as coisas estão acontecendo tudo como a pessoa planejou, como a pessoa quer, ela é firme como uma rocha. Mas quando as coisas não vão bem, quando as coisas não começam então não acontecer da forma como a pessoa quer, elas acabam então revelando quem elas são de verdade. Sabe quando as coisas começam a não sair como a pessoa quer, e quando a pessoa começa a ser talvez contrariada de alguma forma, por alguém ou por alguma situação, ela já não tem então estrutura para suportar aquilo. Talvez por falta de humildade, pode ser, não sei. E na maioria das vezes, os finais dessas pessoas são sempre trágicos e vergonhosos. E eu vim aqui essa noite, na direção de Deus, te alertar com essa palavra, para que você não se enquadre nessa situação. Diga glória a Deus por isso. Então é sobre isso que eu quero falar essa noite, porque nós não sabemos terminar absolutamente nada. Olha o que diz em 1 João, capítulo 2, versículo 19. Talvez você está aí com um monte de questionamento, não está entendendo porque que Deus está tirando algumas pessoas de perto de você, talvez até da própria família, você não está entendendo. Você está achando que a pessoa que está saindo é Deus que está tirando. Olha o que diz aqui: eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas eles se foram para que ficasse manifesto, ou bem claro, que nenhum deles é dos nossos. Redobra a tua atenção aqui. Existem pessoas que podem se afastar de você. Existem pessoas que no decorrer da tua vida, da tua caminhada, vão se afastar de você. E saiba que isso não tem nada a ver com o que você queira ou não. Pessoas vão se afastar de você. E quando essas pessoas se afastarem de você, não fique questionando o porquê que isso aconteceu. Não fique querendo entender o porquê disso, o porquê daquilo. Deixa apenas essas pessoas irem embora. João aqui ele está dizendo o seguinte: eles saíram do nosso meio, mas a verdade eles nunca foram dos nossos. Olha o que ele diz aqui: porque se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. Posso falar uma coisa para você aqui? Deus não te criou, e aqui Deus já começa a falar com alguém. Deus não te criou para você ficar implorando para que alguém fique perto de você. Vou repetir: Deus não criou você para você ficar implorando que alguém fique com você. Deus não criou você para você ficar implorando que alguém te ame ou que alguém goste de você. Nem Jesus agradou todo mundo. Por que você está querendo agradar todo mundo?
Você não precisa ficar implorando para que alguém se preocupe com você, e muito menos para que alguém se apegue em você. Igreja, preste bem atenção nisso. Se alguém se afastar de você, por mais que faça falta, não questione, não vai atrás, não pergunte nada, deixa a pessoa embora. Você não crê que tudo está sob o controle de Deus? Que tudo, absolutamente tudo que acontece, até o inimigo tocar na nossa vida, alguém sair de perto de nós, é porque Deus quis assim. Amém? Pelo menos é isso que a palavra diz. Sabe o que Deus está querendo dizer com isso? Desliga o telefone. Tem gente aqui que você está sofrendo porque você quer. Deus trouxe você aqui hoje para falar isso para você. Você está sofrendo, você quer parar de sofrer? Desliga o telefone. Sai da internet. Para de vasculhar a vida de quem não deve. Entenda o tempo. Sai do telefone, sai da internet, sai do Facebook, sai do Instagram. Repreende essa praga desse Exu Android aí, ó. Solta essa praga desse celular. Vai tocar a tua vida. Deixa a pessoa quietinha lá com a infantilidade dela, com a falta de maturidade, com a falta de caráter dela, e vai voar você. Será que você não entendeu ainda que eu tenho um novo tempo para você? Eu estou querendo fazer as coisas, você está querendo desenterrar o morto que eu já matei. Eu estou querendo consertar, meu Deus, uma escolha errada que você fez, e você está insistindo em levar para uma nova fase quem não é para levar. Eu vou falar mais para você aqui. Não importa o quanto você fez para essa pessoa, não importa nem o quanto essa pessoa fez para você. A verdade é que aquilo que não soma, só atrapalha. Aquilo que não soma, presta atenção, aquilo que não soma, só atrapalha. Não importa o quanto você ajudou essa pessoa, ou tentou ajudar, porque eu vou falar uma coisa para você, hein? Tem gente que não quer ser ajudada. E aí você fica se machucando toda, se sentindo incapaz, impotente, achando que Deus não te chamou para ajudar ninguém. Mas você tem que entender que a pessoa que não quer está se frustrando porque você quer, está dando murro em ponta de faca. Tem pessoa que você precisa entender que a pessoa não quer nada com nada. Tem pessoa que não tem compromisso, não tem vida com Deus. Por onde ela passa, ela só deixa marca ruim, negativa e sujeira. Você já vai entender o porquê que eu estou falando isso. Preste bem atenção no que Deus está falando aqui. Eu venho aqui essa noite dizer para você: não se apegue a isso. Sabe por quê? Porque tem gente que não está disposta à mudança. Sabe por quê? Porque para mudar tem que pagar um preço. Para mudança existe um preço. E gente sem compromisso nunca estarão dispostas a pagar preço algum. Entenda uma coisa aqui, muito clara e verdadeira: o seu destino, meu Deus, o plano de Deus para você, o que Deus tem para realizar na sua vida, jamais terá ligação com alguém que quer se afastar de você. Então deixa aí. Você está entendendo? Deus tem um plano na sua vida, mas o plano que Deus tem para realizar na tua vida, ele jamais terá ligação com alguém que quer se afastar de você. Então preste atenção no que Deus está falando aqui. As pessoas que farão parte do plano de Deus da sua vida, das promessas que Ele tem para você, para o seu destino, elas jamais vão querer se afastar de você. E não importa o que aconteça. Quer saber quem faz parte do plano de Deus com você? Você pode brigar com essa pessoa, ela não sai de perto de você. Te amo, Daniel. Quem está entendendo? As pessoas que fazem parte do plano de Deus com você, ela jamais conseguirá ficar longe de você. O seu futuro nunca estará preso em alguém que foi embora, ou que deseja ir, ou que se afastou de você. Entenda isso. Quando você tenta segurar alguém que está querendo ir e querendo se afastar de você, você está abrindo mão. E não só abrindo mão, você está atrapalhando o projeto de Deus na sua vida.
Coloque para mim Ruth capítulo 1, versículo 14 apenas. Vou resumir a história aqui que é muito comprido. Diz assim, ó: então de novo choraram em alta voz. Orfa com um beijo se despediu da sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Olha aqui para mim, deixa eu contar uma história para você que com certeza a maioria aqui já conhece essa história. É a história de uma mulher chamada Noemi, esposa de um homem chamado Elimeleque, e eles moravam em Belém. Mas Belém, Israel como um todo, passou por uma crise muito grande, uma crise terrível, uma seca terrível. E diante dessa crise eles tomaram uma péssima decisão de sair da cidade de Belém, de Israel, da casa do pão, onde Jesus nasceu, para ir habitar em Moabe. O que é Moabe? Moabe era terra de povo estranho, um povo que não servia a Deus. Vou falar uma coisa para você, não importa a crise que se estabeleça, o melhor momento para você passar uma crise ou enfrentar a crise é no meio do povo de Deus. Todo mundo estava, Belém é a casa que Jesus nasceu, amém? Belém, a cidade que Jesus nasceu. Jesus, você fala o quê? Eu sou o pão da vida. Então vamos lá, só uma analogia para você entender. Belém é a casa onde Jesus nasceu, a casa do pão. Igreja, entendeu? Não existe lugar melhor para você enfrentar uma crise do que na casa do pão. Diga glória a Deus. E esse casal agora, Noemi e Elimeleque, eles tinham 2 filhos, chamados Malom e Quilion. Olha que nome lindo. Se tiver alguém grávido na sua família, anota aí, dá a sugestão. Malom e Quilion, os 2 filhos dele. Os 2 filhos agora se casam lá em Moabe. Eles se casam com moças moabitas, moças que não eram da presença do Deus vivo. E depois que eles tomam essa decisão errada, eles começaram a passar por uma série de tragédias na vida deles. Porque eu vou falar uma coisa para você, você fazer uma escolha errada, no momento errado, pode trazer muitas tragédias para a sua vida. A primeira delas foi que Noemi acaba ficando viúva. As consequências começaram a aparecer. Saiu do meio do povo de Deus, foi habitar numa terra estranha, perdeu o marido, ficou viúva. Segunda tragédia, depois de um tempo, os 2 filhos dela morrem. Malom e Quilion também morreram. Agora entra na história comigo, olha as consequências. Essa mulher está lá, agora está as 3, Noemi, Orfa e Ruth, 3 viúvas, estão vivendo sozinhas agora, numa sociedade machista, extremamente machista, sem nenhuma perspectiva de dinheiro, sem nenhuma fonte de renda. Deus está falando com alguém aqui. E as noras agora, para ajudar, não tinham filhos também. Noemi agora, ela olha para as noras e ela fala: eu vou liberar vocês. Vocês não têm por que ficar comigo mais. Pode ir embora. Volte para suas casas. Vai lá com a mãe de vocês. Por que vocês vão ficar perto de mim? Por acaso eu tenho idade para casar de novo? E ainda que eu tivesse, vou ter um filho. Vocês vão conseguir esperar para casar com eles de novo? Então volte para sua casa. Orfa, uma das noras, na mesma hora. Presta atenção nisso aqui. Na mesma hora, de imediato, ela decide ir embora. Ela toma a decisão e ela sai da vida de Noemi. Ela se despede dela, dá um beijo e vai embora. Já Ruth, presta atenção, aquelas que querem ir, deixa ir. Quem tem aliança é diferente. Agora Ruth já declara a fidelidade dela para a sogra. E ela fala que ela tinha um vínculo com ela. Falou: não, eu não vou sair de perto de você, e não peça para que eu saia. Aonde você for eu irei. Meu Deus. Aonde você for eu irei. Onde você morrer eu morrerei. O teu Deus será o meu Deus. Eu não vou te abandonar. Não me peça isso. Então escuta o que eu vou te falar, que é importante você entender isso aqui. Que as pessoas que decidem ou pensam talvez em deixar você, é porque na verdade já não estão ligadas a você há um tempo já. Elas já não estão mais ligadas a você. É por isso que quando surge a oportunidade, elas não pensam 2 vezes. Pode pensar, pode ir, tchau. E ela vai. E talvez nunca esteve mesmo. Talvez essa pessoa permaneceu do seu lado por um tempo, de certa forma, achando que pudesse ser favorecida. Então veja bem, tentar manter ou segurar pessoas perto de você é tentar ser pegajoso demais. Você não acha? Tentar manter, olha só, tentar manter ou segurar as pessoas perto de você, isso é
ser pegajoso, é se esforçar demais para agradar quem não merece. E Deus está chacoalhando alguém aqui hoje. Isso é você abrir mão, sabe do quê? Dos seus próprios valores para tentar manter perto de você pessoas que já não estão nem conectadas mais com você. Pessoas que já não têm mais respeito por você, não tem mais carinho por você, e você vai tentar ficar mantendo conexão com isso ainda. Você jamais vai conseguir manter alguém do seu lado quando a pessoa quer te deixar. Sabe por quê? Porque na verdade, na maioria das vezes, não é a pessoa que está te deixando, é Deus que está tirando. Vou repetir, na maioria das vezes não é a pessoa que está te deixando, é Deus que está tirando. Aquilo que você acha que é perda, muitas vezes é um grande livramento que Deus está te dando, de um sofrimento ainda maior um pouquinho ali na frente. Você não consegue enxergar porque você está dentro do processo, mas Deus já conhece o mês que vem, Ele conhece daqui 9 meses. Ele sabe daqui 9 meses o que vai acontecer, a notícia que você vai receber, daqui 1 ano e meio. Quando Orfa deixa Noemi e vai embora, isso também não significa que ela é uma nora má, preste atenção nisso aqui. Significa que a fase ou o ciclo de convivência dela, de Orfa com Noemi, tinha acabado. E é isso que Deus trouxe você para você entender isso aqui hoje. Você precisa entender o tempo que acaba alguma coisa na sua vida. Estou falando de pessoas e situações, viu? Não foca só em pessoas, não. Chegou um tempo de você começar a renunciar algumas coisas da sua vida. Porque nem todas as pessoas que vão passar pela sua vida ficará com você para sempre. Não se engane, viu? Por mais que você declare, essa eu quero para sempre na minha vida, não se apegue a isso. Não se apegue a isso. Bom seria se a gente pudesse fazer essa escolha. Por isso não coloque essa expectativa no teu coração, porque eu particularmente, eu já sofri demais com isso. Deixa tudo na mão de Deus. Não coloque essa expectativa. Todas as vezes que você colocar expectativa no ser humano, desculpa, preciso pregar a verdade para você, você vai se frustrar. O único que não vai decepcionar você é aquele que está falando com você hoje, através da minha vida. Nem todas as pessoas que vão passar pela sua vida vão ficar com você para sempre. Alguns ficarão com você somente por um tempo, por uma fase, como eu estou pregando aqui, por um ciclo. E nós precisamos aprender quando a história das pessoas termina na nossa vida. Quando Orfa deixa Noemi, isso não quer dizer que ela é uma nora endemoniada também. Olha lá, usou, sugou, agora vai abandonar, não quer mais ficar com a mulher. Isso não quer dizer que ela é uma nora insensata, ingrata, ou que Orfa está desonrando a sogra dela agora. Ela simplesmente, aqui na história das duas, a caminhada entre elas acabou. Deus está falando diretamente com a mulher aqui agora. Você precisa entender que não está falando que ela é ingrata, não é nada, mas a caminhada entre as duas acabou. E está tudo bem, e a história vai continuar. Olha só, presta atenção nisso aqui. Você precisa saber quando parte da história de alguém acaba na sua vida, porque agora é uma nova fase que você vai começar a viver. É uma nova fase. Sabe por quê? Porque senão você vai acabar ressuscitando ou trazendo de volta aquilo que está morto, ou melhor, que Deus já levou. Tem muita gente sofrendo por aí, igreja, sabe por quê? Porque fica tentando trazer de volta o que Deus já levou. Porque fica tentando ressuscitar o que já morreu. Você quer ver outro exemplo aqui? Davi, você conhece a história. Eu vou ler aqui para você agora a história de alguém que sabe deixar aquilo que Deus leva. A história de alguém que sabe deixar ir embora aquilo que Deus leva. Você conhece essa história aqui, você sabe que um dia Davi, ele não saiu para a batalha. Eu já vou ler o texto daqui a pouquinho, só vou resumir para ficar mais claro para você. Um certo dia Davi ele não saiu para a batalha, porque Davi achou que aquela batalha já estava ganha. Ah, mas esse povo aí é muito fraco, não vai nem precisar da minha presença lá. Sabe por que muitas pessoas vivem caindo? Porque elas se empolgam demais e elas acham que as batalhas já estão ganhas. Sabe o que é isso? Autossuficiência. Davi fica em casa,
manda o general Joabe e os seus soldados para a guerra. E Davi deve ter pensado: o inimigo é muito fraco, não vai nem precisar da minha presença lá hoje. Detalhe, Davi nunca tinha dispensado uma batalha. Aquele foi o primeiro dia. Aquele dia ele dispensou. Davi ficou em casa, e você conhece a história. Ele sai na varanda do palácio, e quando ele sai lá, ele vê uma moça tomando banho. Uma moça provavelmente muito bonita, chamada Betseba. Eu não estava lá para saber se ela é bonita, mas mulher feia não tenta ninguém, né? E aqui você já sabe, Davi foi tentado. E olha para cá, pega isso aqui. Era para ele estar onde? Diga comigo, na guerra. Presta atenção nisso aqui. Era para ele estar na guerra, mas ele estava onde? Ele estava em casa. Todas as vezes, pega isso aqui para sua vida. Todas as vezes que você estiver no lugar errado, algo errado vai acontecer. Todas as vezes que Deus quiser você num lugar e você estiver em outro lugar, um laço será armado pelo diabo para tentar derrubar você. Vou repetir isso aqui, é muito forte. Todas as vezes que Deus quiser você num lugar e você estiver em outro lugar, o diabo armará um laço para tentar te derrubar. Por quê? Porque você está no lugar errado. E Deus está dizendo para alguém aqui hoje: se você não tivesse ouvido a minha voz, se você não tivesse posicionado como você está posicionado hoje, você já teria caído espiritualmente. É por isso que é importante você entender a direção de Deus. Se você está aqui hoje é porque você está seguindo a direção de Deus. E Deus está falando com alguém: se você não tivesse ouvido a minha voz, se posicionado hoje, você já estaria na lona espiritualmente falando. O seu casamento já não existiria mais. Era para Davi estar na guerra, mas ele estava em casa. E ele vê uma mulher tomando banho. Davi sentiu agora uma atração física por essa mulher. E agora ele manda chamar, ele manda buscar a mulher. Sabe o que é isso aqui? Abuso de autoridade. Ele é rei, ninguém pode falar não para ele. E Davi não queria nada com ela não. Sabe o que ele queria? Ele não queria compromisso sério não. Ele queria apenas sexo. Né? Sabe o que ele queria aqui? Uma noite de prazer apenas. Davi, ele fica com Betseba. E por permissão de Deus, agora para tratar com Davi, por permissão de Deus, ela engravida. Entra na história comigo. Davi se desespera com medo do escândalo agora, do que as pessoas iam pensar, porque a mulher era casada. E falou: pronto, agora todo mundo vai saber o que eu fiz. Davi na mesma hora manda buscar o marido dela na guerra, prepara o ambiente para o marido dela ir para casa, para ele poder ter relação, intimidade, para ele ficar com a mulher dele. Aí então o marido ia pensar depois: pronto, o filho é meu. Foi aquele dia que eu voltei da guerra. Urias chega da guerra, Davi fala para ele: olha rapaz, parece que eu estou vendo Davi. Olha, eu estava aqui do nada, Deus sentindo meu coração, Deus falar comigo, mandei te chamar, né? Tem gente que é assim, usa o nome de Deus em vão. Irmão, estava ali agora, Deus colocou algo no meu coração para te falar. E ele fala: olha, eu preciso te falar, eu estava aqui, Deus tocou no meu coração, você é um ótimo soldado, sabe, você merece um descanso especial, você tem sido fiel, você tem sido leal. Sabe o que você faz agora? Vai lá para sua casa, fica com a sua mulher, descansa, você merece. Olha isso, irmão. Sabe o que Urias disse para ele? Eu não vou para casa, eu não vou ter relação com a minha mulher enquanto os meus irmãos estão em campo de batalha arriscando a própria vida. Não acho isso justo, rei. O rei estava ali para julgar a causa de todo mundo. E ele fala para o rei: eu não acho isso justo. Quem está entendendo, diga amém. Davi agora começa a entrar em desespero. Ele começa a pensar: pronto, a barriga dessa mulher vai começar a crescer e todos vão acabar sabendo o que eu fiz. O pecado é como gravidez, meu irmão. Ele vai crescendo e vai chegar um determinado momento que não dá mais para esconder. Pecado é como gravidez, tem sintoma. Rapidinho as pessoas percebem. E Davi manda chamar agora o general Joabe. Já que com ele não teve jeito, olha só, irmão. Ele manda chamar Joabe, o general. E Joabe coloca, e ele falou para Joabe o seguinte: olha, eu sou rei, não me faça muita pergunta, eu vou falar e você vai me obedecer, ok? E Joabe: tudo bem, senhor, o que está acontecendo? Ele fala: você vai colocar Urias no lugar mais perigoso da guerra.
Só um parênteses aqui. Urias era amigo particular de Davi, irmãos. E agora ele está armando para matar o próprio amigo por causa de uma escolha errada, de uma decisão errada que ele fez. E Joabe ele falou para ele: coloca ele no lugar mais perigoso da guerra, de frente para a batalha. Ele não pode voltar vivo. E não me faça muita pergunta. Ele não pode voltar vivo dessa batalha. Joabe vai, coloca Urias no lugar mais perigoso da guerra. E quando os inimigos atacam, Urias dá a voz de comando. Os soldados recuam e ele fica sozinho de frente para a batalha. Ele morre. Urias morreu. Agora Davi acha que está tudo certo. Presta atenção. Davi acha que está tudo certo. Acha que está tudo bem agora. Ele traz até Betseba para dentro do palácio, para a casa dele. Traz ela para o palácio. A barriga dela começa a crescer. E Davi acha que está tudo bem. Mas de repente chega um profeta chamado Natã, lá no palácio, põe o dedo na cara dele e fala: olha, Davi, Deus manda dizer que Ele sabe o que você fez. Quem sabe o Espírito Santo não está fazendo isso hoje, colocando o dedo na cara de alguns de nós e falando: olha, tua esposa não sabe, o teu marido não sabe, o teu patrão não sabe, mas eu sei o que você fez, porque os meus olhos estão em todos os lugares. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos meus olhos, aos olhos daquele que um dia você terá que prestar contas. E o profeta fala mais: e porque Deus sabe o que você fez, Ele manda dizer para você que a criança vai morrer. Eu vou falar uma coisa para você aqui: Deus te perdoa, mas a consequência do seu pecado será a morte da criança, o profeta falou para ele. E aqui é um ensinamento para nós. Deus te perdoa? Perdoa. Mas não pense em você que Ele vai liberar de você a consequência do teu pecado. A Bíblia diz: os vossos pecados hão de vos alcançar. Deus nunca vai olhar para mim, para você e falar: nossa, mas ele está tão uma bênção agora, eu não vou nem mandar aquele boleto para ele não. Ele está tão firme agora. Não, ó, tira, risca, jamais. Sabe por quê? Quem estabeleceu a lei da semeadura foi o próprio Deus. Porque de Deus ninguém se zomba, e de tudo que o homem plantar, certamente ele colherá. Não, é impossível você escapar de uma consequência. Às vezes eu estou atendendo algumas pessoas: pastor, ora pro meu filho, pastor, ora não sei o que, mas o que aconteceu? Ele fez isso, isso e isso, e agora aconteceu isso, coitado, está lá, e agora não sei o que. Eu falei: irmão, vamos orar para Deus dar graça para a senhora, porque contra a colheita não tem oração. Eu vou orar contra a vontade de Deus. Quando você entende que é consequência de ato que você fez, não ore para que Deus tire de você aquilo, que Ele vai colocar mais peso sobre você. O diabo vai acabar com você. Ore para Deus te dar graça, porque você reconhece que aquilo é fruto de uma escolha errada que você fez. E Deus então, aí sim, Ele vai dar graça para você suportar, e vai subir você de nível, vai tirar você dessa situação. Quem está entendendo, diga amém. Eu quero ler para você agora o texto, para não ficar nas minhas palavras, e aqui eu já encaminho para o final, a gente termina. Olha só, 2 Samuel 12:15. O profeta deu o recado para Davi, e agora continua. Então Natã deu o recado, foi para sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias teve com Davi. Quem feriu a criança? O Senhor. O Senhor feriu a criança que a mulher de Urias teve com Davi, e a criança adoeceu gravemente. Davi suplicou pela criança. Davi jejuava, entrando em casa, passava a noite deitado no chão. Então os anciãos do palácio se aproximaram dele para o levantar do chão, porém ele não quis, ele não comeu com eles. No 7º dia a criança morreu. E os servos de Davi ficaram com medo de informá-lo que a criança estava morta, porque eles diziam e pensavam: quando a criança ainda estava viva, falávamos com ele, mas ele não dava ouvidos a nós. Como então vamos dizer agora que essa criança morreu? Poderá fazer uma loucura, vai tirar a própria vida.
Mas Davi notou que os seus servos cochichavam uns com os outros e entendeu que a criança havia morrido. Então Davi perguntou: a criança morreu? E eles responderam: morreu. Então Davi se levantou do chão. Todo mundo achou que ele ia ter uma reação totalmente contrária. Ele se levanta do chão, lavou-se, tomou banho, ungiu-se, passou perfume, trocou de roupa, entrou na casa do Senhor, foi para o templo e o adorou. Depois voltou para o palácio e pediu comida. Puseram diante dele e ele comeu. Os seus servos lhe disseram: que é isso, meu senhor? O que o senhor fez? Pela criança viva o Senhor jejuou, orou, mas depois que ela morre, o Senhor se levanta, se põe a comer, faz tudo isso. E Davi respondeu: enquanto a criança ainda estava viva, jejuei e chorei, porque eu pensei, talvez o Senhor se compadeça de mim, e a criança continuará viva. Mas agora que ela morreu, por que jejuar? Poderei eu trazer ela de volta? Eu irei até ela um dia, mas ela não voltará para mim. Olha a reação de Davi. Enquanto a criança está viva e doente, Davi chora, ele fica sem comer, ele abre um jejum tremendo ali, rola no chão, se veste de pano de saco, fica rolando, se veste, enche de cinzas. Davi praticamente aqui ele entra em depressão. Estava nem comendo. Não é só por causa do jejum não, já não tinha mais ânimo para comer. Mas quando a criança morre, o texto diz que Davi, ele se levanta, toma um banho, coloca roupas limpas, passa perfume e em seguida ele pede comida para se alimentar. Os servos de Davi não entenderam nada, tanto que eles perguntam para ele: se com a criança doente, eles falam um com os outros, se com a criança doente ele quase morreu, agora com a criança, se a gente falar que a criança morreu, ele vai se suicidar, ele não vai aguentar isso não. Mas Davi não teve essa reação. Davi não morreu, e Davi também nem sequer desanimou. Entenda o que Deus está falando para você aqui, ó. Pelo contrário, ele se levantou e ele assumiu a posição. E é exatamente isso que Deus quer que alguém daqui faça hoje. Que você se levante e assume a tua posição. E sabe por que Davi se levantou e voltou para a posição? Porque Davi sabia entender quando é que acaba. Quando algo acaba, você precisa saber quando algo acaba na sua vida. Deus trouxe alguns de vocês aqui hoje para esclarecer uma coisa para você. Você precisa saber quando ainda é tempo de chorar por algo na sua vida. Quando ainda é tempo de chorar e de lutar por algo. Quando ainda dá tempo de orar, jejuar, implorar, se humilhar, clamar, pedir perdão. Quando ainda é tempo, tem que fazer isso mesmo. Enquanto é tempo, você deve se esforçar e fazer isso. Mas você também precisa saber quando é tempo de acabar. Qual é o limite da coisa? E quando acaba, é hora do quê? É hora de desanimar? Não, é hora de se levantar, de tomar um banho. Sabe o que é isso? Arrancar toda a sujeira que ficou, a mágoa, o ressentimento, a frustração, a decepção. É hora de passar um perfume, se ungir. Sabe o que é isso? Começar a se valorizar. É isso que Deus está falando para alguém. Está na hora de arrancar a sujeira de dentro, levantar a cabeça, sacudir a poeira, levantar a cabeça, dar a volta por cima, se valorizar um pouco mais. Quando acaba, é hora de começar a adorar a Deus. Diga glória a Deus. Ele foi para o templo, ele foi adorar a Deus. Em seguida, sabe o que ele fez? Foi buscar alimento. É isso que você está fazendo hoje. Foi buscar um alimento para se fortalecer. Sabe por quê? Porque a vida continua. Não é porque algo morreu na tua vida que você vai ficar parado agora aí não. Vai levantar a cabeça, vai tirar a sujeira, vai se valorizar, vai passar um perfume, vai para o templo, vai para a igreja, vai adorar a Deus, aleluia, vai receber um alimento para se fortalecer, porque grandes coisas o Senhor tem que fazer na sua vida ainda. Aleluia. Sabe, igreja, nós temos que saber quando uma história ou um ciclo acaba na nossa vida. Quando a criança morre. Eu não sei qual é a criança da sua vida aí que o Espírito Santo está fazendo você identificar.
Mas você tem que saber quando a criança morre. E você precisa seguir em frente. Por quê? Porque a vida continua. Avance, ao invés de ficar chorando, avance. Vai viver. E outra coisa, nós precisamos saber qual é a hora de avançar também. Você tem que saber que nada acontece por acaso. Se algo acabou na sua vida, se te deixaram, se te abandonaram, se você tentou de tudo para fazer algo dar certo e não deu certo, não se engane, não foi um acidente. Isso é a vontade de Deus. Pastor, mas eu lutei tanto, eu paguei um preço, eu acreditei que ia restaurar, que ia isso, que ia aquilo. Não foi a vontade de Deus. A Bíblia diz que muitos são os planos do nosso coração. Muitos são os planos, os desejos do coração do homem. E quando a gente coloca o desejo do coração, a gente luta para aquilo mesmo. Mas o propósito de Deus, esse sim prevalecerá. Deu certo ou não deu certo, você faz os seus planos, mas quem dá a palavra final é Ele. É isso que está escrito na Bíblia. E eu termino essa mensagem dizendo algo para você. Entenda as histórias que terminam na sua vida. Porque quem sabe eu não estou pregando para alguém que você já sofreu demais na vida, porque você não entendeu quando as histórias terminam. Para que insistir? Para que ficar com você aqueles que querem distância de você? Para que você vai querer perto de você alguém que não quer ficar perto de você? Deixa Deus limpar o teu caminho. Deixa Ele fazer o que tem que ser feito. Você não vive de homens, olha o que Deus está falando aqui. Você não vive de mulher, você não vive de pessoas. Você vive, aleluia, pela fé e das promessas que Deus te fez. E aquele que te prometeu, cada promessa dessa, Ele é fiel para cumprir todas elas. Deus está dizendo para alguém aqui: para de mendigar afeto, para de mendigar carinho, para de mendigar amor, atenção das pessoas. Você não precisa disso. Para de agir, meu Deus, para de agir como coitadinho, coitadinho, porque você não é coitadinho, você não é nada disso. Saiba quem está com você, coitadinho, o diabo que caiu do céu, vai morrer, vai viver no inferno, no lago de fogo e enxofre, e não tem mais jeito para ele. Você não é coitadinho, não. Eu quero declarar sobre a sua vida que a partir de hoje, Deus Ele só vai permitir ficar do seu lado quem for para somar na sua vida. Pastor, mas eu não sei, você pode até querer, mas Deus vai tirar. Eu declaro, eu profetizo que a partir de hoje Ele só vai permitir ficar do seu lado quem for somar na sua vida. Tudo e todos que forem pedra de tropeço, estorvo para você, problema para a sua vida, Deus vai tirar um por um. Sabe por quê? Para que os planos dele venham se cumprir na tua vida. A partir de hoje, essa semana, você já vai ver a limpeza de Deus. Essa semana você já vai ver Deus trabalhando de forma clara. Deus só vai permitir ficar do meu lado, do seu lado, pessoas que te amam de verdade. Olha a resposta que você queria aí. É isso. Deus só vai permitir permanecer do seu lado pessoas que te amam de verdade, que vão caminhar com você pelo que você é. E chega desse negócio de caminhar com você por aquilo que você pode ficar proporcionando. Deus só vai permitir ficar do seu lado quem te ama do jeitinho que você é, com todas as suas qualidades, mas com todos os seus defeitos também. Porque se te ama de verdade, tem que aceitar os seus defeitos. Nem todos. Escuta bem o que eu vou te falar aqui no final dessa mensagem. Deus ele já está há um tempo, talvez você não tenha percebido isso, mas Ele já está há um tempo, um bom tempo, selecionando para ficar do seu lado pessoas que te amam do jeito que você é, sem interesse. Você não tem percebido isso ainda? Isso já tem acontecido já. Pessoas que querem te ajudar de verdade, que querem ver você crescer, quer ver você avançar. Então quem não quer estar com você, que não esteja. Quem não quer te amar, que não te ame, meu irmão. Quem não quer andar com você, que não ande. Quem não quer te dar atenção, que não dê. Escuta aqui, ó, o seu sucesso e a sua felicidade não está baseada em quem fica com você ou em quem vai embora, mas está naquele que te criou, que te escolheu, que te chamou, naquele que tem o melhor para você, que um dia arrancou você das mãos do diabo,
da potestade das trevas e transportou você para um reino de luz. A tua felicidade, o teu sucesso está nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Não coloque a expectativa da sua vida nas mãos de pessoas, não. Olha para cá, levanta a sua mão. A sua sustentação vem de Deus. A alegria que você precisa vem de Deus. O sucesso profissional, financeiro, ministerial, familiar, sentimental, na tua saúde, tudo o que você precisa, absolutamente tudo, vem de Deus. Então entenda o que Deus disse aqui hoje. É hora de enterrar a criança, por mais dolorido que seja. Eu não sei qual é a criança, mas o Espírito Santo já fez você entender. E Ele está falando, por mais dolorido que seja, é hora de enterrar isso aí. É um novo tempo na sua vida. Ficou para trás. É mágoa, é ressentimento, é depressão, é enfermidade. Põe uma pedra em cima. Deus está mudando a tua história hoje. Acabou, para. Deus está falando, para. Acabou o assunto, é hora de parar de falar nisso também. Para de ficar repetindo o mesmo assunto. Para de ficar pensando nisso. Para de querer ressuscitar aquilo que Deus já fez morrer na sua vida. Segue a tua vida agora. Diga comigo assim: é hora de vencer. É hora de viver uma nova história. Isso. É momento de viver as promessas que Deus te fez lá atrás. Tem promessas que Deus já te fez lá atrás, ó, que já era para você estar vivendo essas promessas. Não está vivendo ainda porque você ainda não entendeu que a história de algumas pessoas acaba com você. E Deus não fez realizar ainda essas promessas, sabe por quê? Porque senão você vai levar junto para outra fase que não é para levar. Coloca para mim aí, antes de eu finalizar, deixa eu ler isso aqui, ó. Gênesis 12, 1, coloca aí. Olha, ó, Deus é um Deus de promessa, amém? Vou te explicar aqui agora o porquê que essa promessa ainda não aconteceu. O Senhor disse a Abraão, Gênesis 12, versículo 1. O Senhor disse a Abraão: saia da tua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Se você fizer o que eu estou falando, você cumpre o princípio que eu estou te dando e eu cumpro a promessa. Se você fizer isso, versículo 2: farei de você uma grande nação. Quem recebe isso? O abençoarei, engrandecerei o seu nome. Você será uma bênção. Abençoarei aqueles que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão como o Senhor lhe havia ordenado. E agora aqui: e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Abraão levou consigo a sua mulher Saraí e o seu sobrinho Ló. Não, peraí, Deus falou: sai da tua casa, da casa do teu pai, da tua terra e da tua parentela, certo? Sobrinha é parente, sim ou não? Olha a promessa que ele recebeu. Agora Deus falou para ele não levar a parentela. Agora ele vai e ele leva. Sobrinha é parente, sim ou não? Coloca para mim Gênesis 13, versículo 7. Quando você desobedece uma direção de Deus, você vai ter as consequências. Lembra? Ruth saiu, Noemi saiu, foi para Moabe, saiu do meio do povo de Deus, teve as consequências dela. Deus falou: não leva os parentes. Vou fazer algo grande, ele leva o parente. Agora coloca aí, Gênesis 13, versículo 7. Houve desentendimento entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Só até aí. E Abraão agora, como aconteceu esse desentendimento, o negócio foi ficando bem estreito, sabe? A pessoa saiu uma faísca muito forte. E Abraão, ele pede para que Ló se afaste dele agora. E ele fala para ele: olha Ló, não dá mais para a gente conviver junto não. Eu sei que fui eu que fui desobediente lá atrás. Deus já tinha me dado a direção. Agora faz o seguinte: você escolhe o lado que você quer ir, que eu vou para o outro. E como eu sei que a bênção de Deus e a promessa dele está sobre mim, você pode escolher até o lado. Você pode ir para a direita, que eu vou para a esquerda. E se você for para a esquerda, eu vou para a direita. E agora Ló olha aqueles campos verdejantes, fala: é para cá que eu vou, ali a terra é produtiva. Mas o resultado não está na terra produtiva. O resultado está em cima da promessa que Deus te fez. Agora, para finalizar, Gênesis 13, 14.
O Senhor disse a Abraão, depois que Ló se separou dele, olha aqui para mim. Quando ele sai e leva o sobrinho, dali para lá, você pode ler na Bíblia, não teve uma vez que Deus falou com ele. Deus parou de falar com Abraão. Veio desentendimento, veio tudo, passa 2 capítulos praticamente. Deus não falou uma palavra com Abraão. Por quê? Deus não fala com desobediente. E agora quando ele entende através da circunstância e tira Ló de perto dele, imediatamente, olha aqui, o Senhor fala com Abraão depois que Ló se separou dele. Aí ele volta a falar com ele e fala lá, coloca lá para mim: erga os olhos agora e olhe de onde você está, para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Porque toda essa terra que você está vendo, eu darei a você e a sua descendência para sempre. Sabe o que Deus está falando aqui? Já era para você estar com ela. Versículo 16: farei da sua descendência como o pó da terra, e de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então será possível também contar os seus descendentes. Olha aqui para mim, eu finalizo. Deus faz uma promessa para Abraão, sim ou não? Mas você pode perceber que a promessa só chegou depois que Ló foi embora. Tem gente que está querendo te deixar, e você não está querendo deixar a pessoa ir. Você está insistindo para a pessoa ficar de alguma forma. E sabe o que é mais engraçado? Deus, o dono da promessa que te fez, Ele só está esperando você parar de insistir e deixar sair de perto de você quem precisa sair, para Ele entregar tudo aquilo que Ele tem para te entregar. Escute bem o que eu vou te falar aqui. Quando as pessoas erradas saírem da sua vida, ou quando as coisas erradas saírem da sua vida, as coisas boas começarão a acontecer na sua vida. Toma uma decisão hoje. Olha o que Deus está falando aqui. Quando você tirar da sua vida as coisas ruins, e você sabe o que Ele está falando, muitas coisas boas vão começar a acontecer. Eu quero orar com você agora, mas antes, eu quero te dar uma direção. Não faça aliança com quem você sabe que não deve fazer. Vou repetir. Não faça aliança com quem você sabe que você não deve fazer. Não coloque para caminhar do seu lado quem você sabe que não deveria colocar. E seja sincero com você mesmo agora. Nós vamos orar. Mas qual é o Ló que precisa sair da sua vida? Ou melhor, qual é o Ló que você precisa tomar atitude e tirar da sua vida hoje, para que as promessas de Deus venham a se cumprir? Fica de pé no seu lugar em nome de Jesus. Já era para você estar vivendo frutos da promessa de Deus. E o Espírito Santo fez hoje você entender qual é o Ló que você precisa colocar para longe de você. Talvez é um vício, um pecado. Pode apagar as luzes, por favor. Você sabe qual é. Feche os teus olhos agora, coloca a mão no seu coração e oremos ao Senhor. Vai falando com Ele agora, vai dando liberdade. Vai aproveitando agora essa atmosfera criada. Senhor meu Deus e meu Pai, quantas vezes, Senhor, nós fazemos escolhas erradas na nossa vida, desobedecemos a Tua direção, e por isso sofremos consequência dessas escolhas, Pai. Mas essa noite nós queremos declarar, em nome de Jesus, que nós queremos viver aquilo que o Senhor tem para nós. Queremos viver, Senhor, os Seus planos e não os nossos. Queremos sonhar os Seus sonhos, Senhor. Chega de atrasar a bênção do Senhor na nossa vida, aquilo que o Senhor tem para nós. Oh Jesus, vai falando com Ele, irmão. Fala para Ele: Senhor, muitas vezes nós insistimos na desobediência, insistimos em colocar para caminhar do nosso lado quem não é para colocar. Aqueles que um dia o Senhor já determinou distância na nossa vida, mas essa noite nós estamos decididos diante dessa palavra. Nós estamos renunciando agora a tudo aquilo que nos atrapalha. Damos liberdade agora, Senhor. Senhor Jesus, entregamos agora o nosso livre-arbítrio nas Tuas mãos e falamos: faça com ele o que o Senhor quiser. Arranca, Jesus. Arranca as pessoas que o Senhor achar que deve arrancar. Arranque tudo aquilo que não te agrada. Arranque as pessoas falsas, interesseiras, invejosas.
Arranca da nossa vida o nosso orgulho, aquilo que nos mata, a nossa arrogância, a nossa prepotência, a nossa autossuficiência. Vai arrancando agora, Jesus, tudo que nos impede de tomar posse das suas promessas, Pai. Ah, meu irmão, abra sua boca, vai falando com Ele agora. Esse é o momento de você sair do lugar que te limita e viver uma nova história de Deus. Eu te convido agora a sair do lugar que te limita. Saia de algumas tendas da sua vida que te prende hoje. Sai da tenda da mágoa, saia da tenda da intriga, da contenda, da confusão. Sai da tenda da incredulidade. Vai sair agora, porque Deus tem grandes coisas maravilhosas para você. Não atrase mais a bênção de Deus. Um novo tempo Deus tem para você, uma nova história. Diga isso comigo bem forte 3 vezes.